Salmos, capítulo de número 13, a partir do versículo 1 até o número 6, até o versículo 6. Eu convido que toda a igreja, mais uma vez, permaneça, se coloque de pé. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você analise o texto comigo. Meus irmãos, nós estamos hoje adentrando a nossa 12ª mensagem da série de mensagens lidando com as emoções. Esta é a penúltima, falta só mais uma que eu preparei. A gente falou sobre muitas questões, muitos aspectos das nossas emoções, como algumas pesquisas na área da psicologia, mas sobretudo com as lições que nós temos da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a superação das frustrações. Superando as frustrações. A pergunta que nós fazemos para nos situarmos aqui na mensagem: você está pronto para ser frustrado? Como que você reage ao sentir este sentimento de frustração? Quantos aqui são preparados para serem frustrados? Meus irmãos queridos, muita gente tem perdido o sentido da vida, tem perdido a paciência, tem deixado de lado os seus sonhos, não aproveitam as oportunidades e tantas coisas que vão passando, porque essas pessoas se frustram de alguma forma e elas não sabem lidar com a frustração. Muitos de nós não sabem lidar com as frustrações. E para tanto eu quero afirmar aqui, para mim e para você, que nós precisamos saber passar pelas frustrações, porque elas são inevitáveis. Mas para superá-las, nós precisamos aprender como lidar com elas. E esse aprendizado está no relacionamento com o outro, na nossa convivência com o outro. Quando o outro nos decepciona, quando o outro nos frustra, como que nós reagimos? A gente vai aprender aqui com Davi, porque a frustração de Davi está bem aclarada aqui nesse texto. Ela é bem real. Davi está de fato frustrado e ele vai então reclamar essa frustração com Deus quando ele começa a dizer essas palavras. E o texto
vai nos mostrar algumas dessas frustrações de Davi, que são as mesmas que nós muitas vezes sentimos no nosso cotidiano, no decorrer da nossa vida. Então, quando eu olho para o texto e para a lição que este texto traz aqui para nós, considerando essas frustrações que eu vou apresentar aqui para vocês, sentidas por alguém que não é qualquer um, é alguém que tem muito a nos ensinar. A pergunta que nós fazemos, então, é: com quais frustrações devemos superar, sendo quem nós somos? Nós somos crentes, nós somos tementes a Deus, nós temos o conhecimento da palavra de Deus, mesmo assim nós nos frustramos. Quais são as frustrações que este servo do Senhor, que este alguém que é chamado por Deus, que este ser humano como nós, eleito por Deus, passou e que nós também passamos? Em primeiro lugar, nós vamos perceber aqui que Davi está frustrado com aquilo que perdura por muito tempo. A gente percebe isso logo no primeiro verso. Olha agora aí na Bíblia, junto comigo. O que está escrito aí? Qual é a primeira frase? A primeira indagação? A primeira interpelação? Até? Quantas vezes tem até quando aí? Veja aí, quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Até quando? Sabe para que isso? Quando palavras vêm de forma miúde dentro do texto, repetidas vezes, é para dar ênfase àquilo que se está escrevendo. E para tanto, quando Davi ele interpela o Senhor: até quando, Senhor? Veja aqui que isto mostra que o sofrimento ou a frustração de Davi já perdurava por muito tempo. Portanto, os versos 1 e 2 nos ensinam que as frustrações elas podem demorar para acabar, para sermos curados. Ela pode perdurar até mesmo uma vida inteira. E se você olhar ao seu redor, você vai perceber que muitas pessoas vivem há tempos levando uma vida frustrada, uma vida decepcionada, pessoas mal-humoradas por causa das frustrações, pessoas depressivas. Muitas delas já desistiram da felicidade, já desistiram dos seus planos, não fazem mais planos, já desistiram do seu projeto de vida. Tudo isso por causa das frustrações que ela tem tido no decorrer da sua vida já há muito tempo. Portanto, a gente percebe aqui que Davi está vivendo exatamente isso, com a ênfase da palavra até quando. Ele repete isso para Deus 4 vezes, mostrando aqui a sua frustração, mostrando aqui que ele já não está aguentando mais viver aquele processo que ele está vivendo. Mas a gente vai perceber aqui, dentro desse primeiro ponto, que Davi está frustrado em primeiro lugar pelo sentimento de abandono que ele está sentindo. Ele está se sentindo abandonado. Ele clama o esquecimento que para ele Deus está tendo dele. Ele fala sobre a ocultação do rosto de Deus para ele, ou seja, como se Deus não estivesse olhando para a sua dor, para a sua causa, para a sua frustração. E esse sentimento de abandono trouxe esses questionamentos à sua alma e tristeza ao seu coração, e incerteza da vitória, quando o texto nos diz, olha bem, até quando, Senhor, esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando
ocultarás de mim o rosto? Aí no versículo 2, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Então, Davi está frustrado aqui pelo sentimento de abandono. Ele se sente esquecido por Deus. Ele percebe e ele declara: Deus ocultou a sua face de mim. Deus não ouve a minha oração. Deus não vê a minha dor. Davi está frustrado. Mas dentro desse ponto, Davi está frustrado, em segundo lugar, pelo sentimento de desprezo. Ele diz: até quando ocultarás o rosto de mim? Sabe quando você passa por alguém que não gosta de você e que vira a cara para você? Vira o rosto, não quer te ver, não quer falar com você? Davi está aclarando isso na sua oração quando ele diz: até quando, Senhor, ocultarás o rosto de mim? Portanto, Davi ele tem um sentimento de desprezo, essa frustração de estar sendo desprezado pelo próprio Deus. Mas em terceiro lugar, Davi ele mostra aqui o sentimento de frustração quando ele declara sua tristeza. E ele diz: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? E em quarto lugar, Davi vai mostrar aqui um sentimento de fracasso, de decepção, porque ele está frustrado quando ele diz: até quando erguerá contra mim o meu inimigo? Ou seja, o inimigo tem se levantado e, para tanto, tem sobressaído sobre Davi, tem vencido sobre Davi. Por isso ele reclama com Deus: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Qual é a lição que nós temos aqui nesses dois versos, meus irmãos? A lição que nós vamos aprender aqui nesse texto, para lidar com as nossas frustrações, para superar essas frustrações que todos nós sentimos, a saber, sentimento de abandono, sentimento de desprezo, sentimento de tristeza, sentimento de fracasso, e todos esses sentimentos que nos sobrevêm podem perdurar por muito tempo. Eu já recebi pessoas que falam de outras pessoas, de decepções com outras pessoas, de estarem de mal, de estarem decepcionadas, de estarem brigadas, já há muito tempo não se perdoam, porque existem frustrações que demoram para serem curadas e perduram para muito tempo. Para tanto, a lição aqui é que as frustrações podem perdurar por muito tempo, mas o aprendizado é que, ainda assim, eu preciso continuar lutando para superá-la. Está de mal com o seu irmão? Não consegue perdoá-lo? Lute contra isso, contra você mesmo, contra o seu orgulho, contra a sua soberba, porque é isso que Davi está fazendo quando ele diz: até quando, Senhor? Ele está insistindo: até quando, Senhor? Ele diz de novo, e mais uma vez ele fala: até quando, Senhor? E de novo ele diz: até quando, Senhor? E às vezes nós não sabemos lidar com as frustrações e já ficamos de mal na primeira briga. Já ficamos frustrados com o outro, com a situação, no primeiro momento. Não insistimos, não damos o braço a torcer, e muitas vezes o outro vem de encontro a nós para resolver o problema, mas a gente, com o nosso orgulho, com a nossa prepotência e com a nossa soberba, por não sabermos, como Davi, passar por frustração, nós não queremos reconciliar, nós não queremos mudança. É eu aqui e você lá. Portanto, a lição aqui é que as frustrações, elas podem demorar, elas podem nos machucar por muito tempo, mas eu preciso insistir pela cura. Eu preciso lutar para que eu supere este mal que me atingiu. Amém, meus irmãos? Hoje está horrível.
lição aqui, você está com a Bíblia aberta, está nos versos 3 e 4. Vamos ler todos juntos o verso 3 e 4? Vamos lá. 1, 2, 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ao estudar esse texto, eu aprendi que eu preciso aprender a superar as frustrações que eu tenho com a indiferença do outro. O que Davi está externando aqui é o seu sentimento de dor pela indiferença do outro. Veja que ele está aclarando isso de forma sincera. Davi ele é sincero. Davi tem um coração quebrantado. Ele não fica tentando enganar a Deus. Ele expõe para Deus. Ele é sincero. E ele fala: Deus, tu está sendo indiferente para comigo. E ele mostra isso quando ele reclama essa questão, mostrando quando ele diz o seguinte: olha, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Isto é, em outras palavras, olha para mim, Senhor. Seja empático comigo. Contemple a minha dor. Se coloque no meu lugar. É isso que o texto está nos mostrando. E quando Davi ele reclama dessa forma, ele está nos mostrando aqui o seu sentimento de pensar no outro indiferente com ele. E aí, ele está reclamando, em outras palavras, que não há empatia por causa da indiferença. Ele está reclamando o silêncio diante da sua súplica, quando ele diz: responde a minha oração. Ele já está orando há muito tempo, não começou a orar agora. Como ele diz no início dessa mensagem: até quando? Mostrando isso, que ele está nessa situação há muito tempo. Não há para Davi, nessa sua dor exposta aqui, quem responda a sua oração. E se você prestar atenção no verso 3, você percebe isso logo no início, quando ele diz: atenta para mim, responde-me. Mas ele continua dizendo: ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Davi ele sente a dor da indiferença. Ele sente a frustração, como se Deus não estivesse nem aí para ele. E a gente sente isso. Às vezes até com Deus a gente sente isso, como Davi está sentindo. A gente sente muito mais um com os outros. Por isso é uma lição para ser aprendida. Mas às vezes a gente sente com Deus também. Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não contempla a minha dor? Como que pode Deus existir com tanto mal que nos acontece? E a gente questiona, porque a gente se frustra na nossa vida. Aí Davi, ele vai dizer na parte B: ilumina-me, Senhor, os olhos. Ele precisa de iluminação. Ele precisa ver o socorro. Ele precisa contemplar alguma coisa. E ele diz: para que eu não durma o sono do quê? Da morte. Uma das piores frustrações que pode nos acontecer é a indiferença do outro conosco, com a nossa dor, com a nossa necessidade. Isto por causa da nossa interdependência, da forma que nós somos. Nós precisamos do contato com o outro, nós precisamos do carinho do outro,
Nós precisamos do cuidado do outro. E quando percebemos a indiferença, nós sofremos e nos frustramos, e existem muitas pessoas que estão na igreja frustradas por causa da indiferença dentro do lar, com o cônjuge, com os filhos, e a gente vai acostumando com essa vida de frustração. Mas isso pode nos levar à morte, e é isso que Davi está percebendo. Seja ela morte espiritual, seja ela morte na paixão, morte na emoção, morte no desejo, seja qual for a morte, é o que a gente aprende aqui. Porque Davi, ele pede iluminação, ele pede para que o Senhor faça ele enxergar uma solução antes que ele durma o sono da morte. Ele está temendo a sua própria vida. Portanto, meus irmãos, quando nos encontramos sozinhos, diante das batalhas que se levantam na nossa vida, certamente o inimigo, ele é mais forte. Hoje o Senhor te trouxe aqui para que essa palavra seja compartilhada com você, para você saber que você não pode lutar sozinho, para você saber que precisa colocar a sua frustração diante do Senhor, pedir socorro como Davi, clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me ilumina, me faça ver antes que eu caia, antes que eu durma o sono da morte, antes que eu perca a minha própria vida, o gosto, o prazer de viver. E muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos exatamente assim, sozinhos, sem ninguém que nos auxilie, sem ninguém que nos dê uma palavra amiga, sem ninguém que seja amigo de verdade, que não esteja interessado numa barganha, porque hoje as amizades são muito interesseiras. Mas nós precisamos de companhia. No entanto, o que a gente percebe cada vez mais é a individualidade, é a indiferença na nossa relação com o outro. E isso, irmãos, é muito frustrante, porque quando a gente se pega sozinho, quando a gente se pega sem ter ninguém para poder contar de verdade, a gente se frustra. E qual a lição que a gente aprende aqui nessa demonstração de Davi, desse sentimento de que o outro está indiferente? A lição aqui, meus irmãos, é saber que quando estamos sob este sentimento de frustração, sob este sentimento de indiferença no outro, quando percebemos isso no outro, seja no cônjuge, seja no irmão, seja no colega, seja na família, ou seja até mesmo seu relacionamento para com Deus, precisamos continuar acreditando e insistindo com um apelo. No caso outro, você precisa apelar para que ele possa caminhar com você. Paulo, ele disse isso, ele nos ensinou isso, quando ele disse para nós andarmos, ajudarmos os mais fracos na fé. E às vezes nós lidamos com pessoas indiferentes que ainda não alcançou o nível que nós estamos de amadurecimento, de espiritualidade. E aí a gente precisa ter paciência com o outro, insistir com o outro e apelar para o outro, para que você traga o outro para o mesmo nível que você está. Este foi o maior aprendizado de Jesus para nós, porque Jesus é o Verbo que se fez carne, é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem, é o grande que se fez pequeno para que o pequeno pudesse crescer. E nós muitas vezes não conseguimos lidar com isso porque não sabemos passar por esse sentimento de frustração da indiferença do outro. Hoje alguém me mandou uma mensagem
e eu percebi a indiferença no tratamento comigo. Só que isso para mim não está dizendo nada. Eu vou continuar respeitando quem ele é, vou falar com ele com educação, com essa pessoa com educação, com respeito àquilo que ele é, a autoridade que ele tem, mesmo sabendo que ele zomba da minha autoridade ou despreza quem eu sou. Isso não mexe nada comigo, sabe por quê? Porque apesar do conhecimento que essa pessoa que eu estou dizendo tem, não significa que ela é uma pessoa sábia, que tenha sabedoria, aquela sabedoria que vem do discernimento do Espírito que você possui. Não adianta ter intelecto, não adianta conhecer muita coisa e não saber usar aquilo que você conhece. Portanto, eu não desci o nível daquela pessoa, mas eu permaneci no meu nível. Porque eu sei que eu preciso ser humilde, eu preciso superar o outro nas frustrações. Eu preciso lidar com o outro quando ele está ainda em um patamar abaixo de mim. E a gente precisa aprender a fazer isso, aprender a superar essa frustração que nós sentimos na indiferença do outro. Quantas vezes, dentro da igreja, meus irmãos, pessoas são indiferentes umas com as outras, se sentem melhores do que as outras, e às vezes você que foi humilhado, você se frustra. Mas você precisa aprender a superar. Portanto, ainda que você sinta essa indiferença no outro, você precisa continuar acreditando, apelando e sendo aquilo que Deus está fazendo na sua vida e não se deixando rebaixar pela indiferença do outro. Amém? Último pontinho de aprendizado nesse texto está nos versos 5 e 6. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Versos 5 e 6. Todos juntos. 1, 2, 3. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Qual é o aprendizado aqui, meus irmãos? Qual é a terceira lição desse texto para nós? A terceira lição aqui é que Davi, ele tem mais uma frustração e ele se frustra. Aliás, a gente percebe aqui uma terceira frustração que nós estamos acostumados a tê-la, mas Davi, ele nos ensina aqui, ele vai nos mostrar aqui como superá-la. E, portanto, a terceira lição aqui é a superação com a perda da confiança, com a perda da alegria e com a perda do prazer. Olha o que a frustração nos faz. A frustração nos tira a confiança, a frustração nos tira a alegria e a frustração nos tira o prazer de viver, o prazer da vida. Veja que, em primeiro lugar, estar aqui, as frustrações, elas podem acabar com a nossa confiança. Olha o que Davi diz. No tocante a mim, o que ele está dizendo? Apesar de tudo isso que ele falou aqui e reclamou com Deus, foi sincero, colocou suas frustrações diante de Deus. Agora ele encerra o texto dizendo: no tocante a mim,
apesar disso tudo, que ele diz, confio na tua graça. Ele mostra todas as suas frustrações e termina dizendo, mas Senhor, eu confio na tua graça. O que a gente vê aqui, meus irmãos, é que muitas vezes nós não conseguimos atingir esse patamar do Davi. De forma que, apesar de todas as frustrações, nós não conseguimos chegar aqui diante de Deus e falar, Deus, contudo, confio na sua graça, na tua graça. Por quê? Porque a gente perde a confiança. Davi diz, no tocante a mim, confio na tua graça. E muitas vezes nós perdemos essa confiança. Nós deixamos de acreditar. Nós não acreditamos mais que Deus possa mudar a nossa vida. Que nós possamos ir mais além. Que nós possamos resolver a situação. Nós deixamos de confiar em nós e no outro. E em uma nova possibilidade, numa nova forma, em um novo meio de superar aquela frustração. Aí ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça, porque a graça de Deus é o favor que nós precisamos. Qual é o favor que você precisa? O que você está colocando diante de Deus, que você precisa ser agraciado por Ele, para que você possa então voltar a acreditar, voltar a crer, voltar a confiar naquilo que Deus tem para a sua vida. Meus irmãos, uma pessoa frustrada, ela pode chegar a um ponto de não confiar em mais nada, de não acreditar em mais ninguém, por causa da frustração que ela teve. E isso pode fazer com que ela não acredite nem mais na sua própria fé, não acredite mais na providência do próprio Deus. Quando já não se acredita em mais nada, fatalmente a sua vida acabou. Quando não acredita em Deus, quando não acredita mais nas pessoas, quando não acredita em nada de bom, a sua vida acabou. E as frustrações, muitas vezes, elas nos levam a perder a nossa própria vida por ocasião da nossa descrença, da nossa perda da fé, da nossa falta de confiança. Não há mais propósito de vida, não há mais sonhos, não há mais vontade, não há mais ambição para lutar por aquilo que se deseja e quer. E com isso, nós perdemos a fé. Mas a gente vê aqui que apesar de todas as frustrações que Davi estava reclamando com Deus, ele não se permitiu ficar frustrado totalmente. Ele reclamou suas frustrações, mas ele não se frustra totalmente, ele não deixa as frustrações vencê-lo. Ele não perde a sua confiança, ele continua confiando na graça e no favor de Deus. Olha o que ele diz, confio na tua graça. Isto é, havia ainda esperança. E essa esperança que ele demonstra é a sua confiança de que, apesar de tudo que ele estava vivendo, Deus iria ainda mudar a sua sorte. Ele tinha essa plena certeza. E para nós superarmos as frustrações, nós não podemos de maneira nenhuma perder a confiança. Nós precisamos continuar acreditando em Deus. Nós precisamos continuar acreditando no ser humano. Sabe por que hoje existe essa febre, né, de amor imensurável pelos animais? Estou falando aqui contra os animais. Eu amo os animais, a gente tem que cuidar dos animais. Mas hoje os animais, para muita gente, estão acima das pessoas. Você percebe isso
pela justiça. É muito mais fácil você ser preso por ter matado um animal do que você ser preso por ter matado um ser humano. Você vê essa inversão de valores, porque não se acredita mais na humanidade, não se acredita mais na pessoa. E nós, como cristãos, apesar das nossas frustrações com o outro, nós não podemos deixar de acreditar no ser humano. Porque o ser humano, apesar da sua queda, ele é restaurado por Deus. A sua natureza é restaurada para Deus. Por isso nós precisamos acreditar uns nos outros. O aprendizado aqui então, meus irmãos, é que você não pode se deixar frustrar totalmente. Você precisa ter esperança, é preciso entender que nem sempre as coisas elas vão acontecer como planejamos. E para tanto nós vamos nos frustrar. Davi está reclamando aqui, mas ele entende que ele pode passar por coisas decepcionantes na terra, por frustrações. Jesus falou isso para nós: neste mundo tereis aflições. Então, apesar da nossa reclamação, da nossa frustração, que nós colocamos diante de Deus, mas nós não podemos estar frustrados totalmente. Nós precisamos ter um espaço para entender que nem tudo é como a gente quer, que nem tudo é no nosso tempo, que muitas vezes as coisas não vão ser como a gente planejou, que muitas batalhas que nós lutamos serão perdidas. E quando você tem entendimento de que a vida é assim, você está acima das dificuldades, você está acima das tempestades, você está acima das barreiras que se levantam na sua vida. Por isso que lá nos Salmos, no 42, capítulo 42, no versículo 11, diz, o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, apesar da nossa tristeza, apesar da tristeza de Davi aqui, das frustrações que ele apresentou para Deus, ele ainda tem esperança, porque a frustração que ele sente, ela não é totalmente. Ele ainda demonstra aqui que confia no Senhor. Veja que as frustrações acabam com a nossa confiança, mas as frustrações também roubam a nossa alegria. Mas Davi ele vence isso. Davi ele mostra o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça. Na parte B ele diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. Muitas vezes, por causa da frustração, a gente perde toda a nossa alegria. Mas Davi está declarando aqui o contrário, ele está dizendo: regozije o meu coração. Em outras palavras, alegre-se o meu coração, porque apesar da minha frustração, apesar dos inimigos que se levantam contra mim, apesar do mal que me atinge, eu tenho algo que ninguém pode roubar de mim. O que é? O que é? A salvação. Quando você valoriza mais as coisas deste mundo, as fraquezas deste mundo, os rudimentos deste mundo, do que a sua espiritualidade, do que as coisas de Deus, aí sim é muito fácil você se frustrar. É muito fácil você perder a alegria. Mas quando você tem Deus em primeiro lugar, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é difícil você ficar frustrado. Por que tem crente que às vezes está tudo mal, mas ele está bem, sorrindo? Porque ele busca em primeiro lugar o reino de Deus. Ele tem a alegria da salvação. O que Davi está dizendo aqui? Regozije-se o meu coração na tua salvação. Eu posso imaginar muitas coisas aqui de sentimento de Davi. É claro que a gente não estava no coração dele, mas a gente pode perceber com as suas palavras. E aqui eu penso
que Davi, ele está se referindo a Deus, dizendo o seguinte: Senhor, eu reclamei tanto contigo, né? Eu estou tão frustrado, mas nada disso, Senhor, não importa. Eu posso continuar frustrado a vida toda, mas que o meu coração tenha a alegria da salvação. Porque eu posso perder muitas coisas aqui na terra, mas se eu não perder a minha salvação, se eu estiver seguro, é claro que a salvação não se perde, mas quando a gente tem esse entendimento de que aquilo que está para além desse plano terreno é mais importante, porque é para a eternidade, e eu considero muito mais, então eu serei difícil de ser frustrado. Eu posso até sentir uma determinada frustração, alguém pode me frustrar, eu posso me frustrar com um sonho que não aconteceu, com um projeto que não deu certo, com uma perda que eu tive, mas a alegria da salvação eu não posso perdê-la. E se eu não perdê-la, isso significa que nada que venha me frustrar nessa terra me frustrará para sempre, porque eu aprenderei a ter a alegria da salvação, que é sobre qualquer outra alegria que nós possamos ter. Portanto, permita-se as frustrações. Não fique como se você fosse imbatível. Permita-se as frustrações, mas deixe que elas tirem de você, não deixe que elas tirem de você a confiança e a sua fé. E nesse ponto aqui, que nós acabamos de falar, a lição que nós temos é que precisamos buscar prioritariamente a alegria da salvação. Em primeiro lugar, a alegria da salvação, e nós precisamos buscá-la. E quando a temos, nós vamos entender e nós vamos ver que nenhuma outra frustração desta terra tirará a nossa alegria de viver. Por isso que Paulo vai dizer que o viver dele é Cristo. Então, quando nós estamos nessa alegria, a gente pode até perder muitas alegrias aqui na terra, mas você vai ver um crente lá no hospital, apesar da sua dor, ele vai estar com o semblante sereno e sorrindo, porque ele tem a alegria da salvação. Veja que Salmo 84, o salmista, no versículo 10, ele diz: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. E ele diz: prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então, neste mundo, na tenda da perversidade, nós podemos perder a alegria. Mas na casa do Senhor, no altar do Senhor, na presença do Senhor, como já diz a palavra de Deus, a abundância de alegria. Amém, meus irmãos? Eu quero então concluir esta palavra dizendo para você que as frustrações, elas podem até perdurar por muito tempo. E talvez você se encontre aqui nessa noite com algo na sua vida, com uma decepção, com uma frustração que já há tempo te perturba. Isso pode acontecer, mas ainda assim você precisa continuar lutando para superar, trabalhando no seu coração para que essa frustração possa ser superada. Em segundo lugar, eu e você, ao sentirmos a indiferença no outro, e isso nos frustra, é preciso continuar acreditando e insistindo no apelo. Não desça o nível. Não deixe aquele que te frustra, aquele que é indiferente, fazer você ser indiferente também. Fazer você
baixar o nível dele. Permaneça no seu nível. E em terceiro lugar, nós vimos aqui que só Deus pode nos satisfazer plenamente, porque apesar de termos uma satisfação aqui que é tênue, porque a nossa alegria aqui ela vem e vai, ela vem e passa, mas a alegria que nós temos na salvação, ela nos traz satisfação eterna em Deus. Portanto, precisamos entender essas coisas. Saiba lidar com as frustrações. Supere as suas frustrações. Quais têm sido as suas frustrações? Eu encerro dizendo que hoje eu li uma mensagem de um colega pastor e ele me disse o seguinte, ele me mandou um texto de um outro pastor e nesse texto ele escrevia o seguinte, o tema era frustração no ministério pastoral. E ele fala das frustrações dele, que ele está mais de 40 anos como pastor, e a frustração dele com a igreja é que tem muitas ovelhas que não amadurecem, que não crescem. As brigas são as mesmas, as intrigas são as mesmas. Mas só que eu conheço esse pastor. E a gente percebe, e eu analisando todas essas coisas, eu concluo na minha análise que não existe frustração pastoral no ministério pastoral. O que existe é frustração pessoal. É quando eu misturo as coisas. É quando eu não entendo o que é o ministério pastoral e quero fazer as minhas próprias vontades, porque ser pastor é exatamente lidar com gente esquisita, com gente complicada, com gente briguenta, com gente que não amadurece. Isso é ser pastor. Eu não entendo então a frustração. Então se você está frustrado com isso, é porque você não sabe o que é ser pastor. E você está frustrado com você mesmo, por de repente ter escolhido uma coisa errada, ou por não ter entendido o que é o ministério. Muitas vezes, nós nos frustramos por causa de nós mesmos. Então, que você possa meditar. Ministério pastoral não tem frustração. Paulo, quando ele estava ali para morrer pela injustiça, pela perseguição, pela calúnia, pelas guerras da igreja, pela divisão da igreja, ele vai dizer o seguinte: eu já estou me entregando a ti como sacrifício de libação. Ele não estava frustrado. Ele estava regozijante, queria morrer, porque ele entendeu o que era o ministério dele. Então, às vezes, nós nos frustramos à toa, porque tomamos decisões erradas, porque não analisamos as coisas, porque não estudamos as coisas para poder termos discernimento no decorrer da nossa vida. Se você tem alguma frustração, eu quero te convidar a orar nesse momento, curvar a sua cabeça e pedir a Deus para te ajudar a superar todas as suas frustrações. Curvem a sua cabeça.